Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo eu quero aqui contar uma experiência onde nós estávamos lá na casa de oração. Isso foi ontem. E uma irmã que sempre está lá conosco, né? Estamos nessa campanha dos 40 dias de oração. E ela compartilhou uma experiência na qual a sua filha passou sobre objetos ganhados, objetos amaldiçoados. Mas antes de compartilhar aqui a experiência, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Sabe que estamos lá na campanha, nessa campanha dos 40 dias. E nessa campanha dos 40 dias, lá é assim, há uma sequência bíblica de leitura. E ali cada pessoa que estiver na direção lê alguns capítulos. Se quiser compartilhar algo ali dentro da palavra de Deus, quiser compartilhar o que Deus, né, ministrou ali naquela leitura, é um momento assim, viu, irmãs, muito agradável, porque nós falamos, as pessoas falam, né, eu pelo menos quando eu tô lá eu abro a oportunidade para que as pessoas possam compartilhar, e a leitura bíblica não para, e sempre tem oração, sempre há essa oração pelos pedidos, oração por cada situação apresentada e colocada diante do Senhor. E ali, irmãs, o que acontece? Essa irmã, que sempre tem ido, ela compartilhou uma experiência assim muito abençoada, que eu falo aqui muito com vocês aqui. E diga-se de passagem, viu, irmãs, essa irmã, ela não sabe que eu tenho um canal, não, ela não sabe que eu falo sobre esse assunto, não. Olha, com certeza ela não sabe, irmãs. Outras pessoas até sabem, mas essa irmã, ela não sabe, não. Mas a linha ali do assunto, né, na leitura bíblica, foi direcionado a isso. Nós estávamos lendo, se eu não me engano, acho que era Deuteronômio, Deus dando instruções ali para o povo de Israel. E ali, irmãs, olha, lê a palavra do Senhor. Deuteronômio, ele vai dar alguns direcionamentos e o direcionamento ali que ele vai falar em Deuteronômio, também em Josué: tirai o amaldiçoado de entre vós, tirai o amaldiçoado. Existem objetos que são amaldiçoados, que são consagrados. Esses dias eu estava até assistindo, vendo, agora eu não me lembro, mas uma pessoa estava relatando que dentro de um ursinho, um bichinho de pelúcia, tinha lá um objeto, uma obra de feitiçaria. Cuidado você que tem criança, cuidado você, né, que tem aí o seu filho, a sua filha, recebe presentes, brinquedos de pelúcia, bonecas. Nunca se sabe, irmãs. Nunca se sabe. E eu estava ouvindo essa palavra, eu estava ouvindo essa palavra, e a palavra estava dizendo: tirai o amaldiçoado. E a pessoa estava contando o testemunho que tinha uma obra de feitiçaria dentro de um bichinho de pelúcia. E eu ouvi aquela história e tal, e lá no culto lá de oração e leitura bíblica, viu, irmãs? No culto lá de oração e de leitura bíblica, o que aconteceu? Nesse culto lá, irmãs, essa irmã, ela não sabe que eu tenho um canal, ela tem uma filha, e ela estava compartilhando que a filha recebeu um presente
pelo correio de um familiar que estava em outro lugar. E esse presente, irmãs e irmãos, o pai recebeu o tal presente, e ali ao receber o tal presente, ele deu para a filha pegou o presente, deixou lá no quarto. A menina começou, irmãs, a manifestar sintomas estranhos de uma alergia, algo estranho. A menina não estava conseguindo dormir à noite. A menina que eu falo assim, jovem, não a pré-adolescente, bem jovem mesmo. Não estava conseguindo dormir à noite, estava manifestando problemas de saúde, nas quais outrora não havia tido antes. Então ali, irmãs, o que acontece? Essa menina, essa jovem, ela reclamou com a mãe. E a mãe, viu, irmãs, que ora, que essa irmã que estava testemunhando, ela ora. Essa irmã, ela ora. Ela tem temor de Deus, ela ora. Ela é uma pessoa, assim, muito temente a Deus, ao Senhor. E ela é comprometida, compromissada com as coisas do Senhor. E ali a mãe começou a orar, nada como a oração, viu, irmãs? Nada como a oração. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E ali aquela mãe começou a orar, começou a orar, começou a orar, começou a orar. E Deus revelou. Deus revelou. Deus revelou. Deus revelou e lembrou que era o boneco. Era um bichinho de pelúcia, um boneco de pelúcia. Falar nesses dias, irmãs, eu vi uma bonequinha. Mas que bonequinha feia. Parecia um demônio. Mães, eu olhei aquela boneca assim, um demônio, irmãs. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, como que um pai e uma mãe... Olha a feição desse boneco. Irmãs, eu olhei assim a boneca. Falei, meu Deus, como que deixa isso com uma criança? Irmãs, mas voltando aqui para o relato. Essa mãe, ela ora muito, ela ora, ela se consagra. E ali nessa oração, irmãs, Deus mostrou a ela e revelou que era um bichinho lá de pelúcia, que estava lá no quarto. E ali ela ficou pensando, eu não sei se é coisa da minha cabeça. Não sei se é coisa da minha cabeça, se é coisa... Irmãs, o que aconteceu? Ela foi e pegou o bichinho e colocou lá na lavanderia. Ela não descartou tudo, não. Ela foi, pegou o bichinho, botou lá na lavanderia. E nisso que ela colocou lá na lavanderia, irmãs, a menina apresentou melhoras. Eu não vou citar nomes aqui, embora eu tenha, assim, certeza que ela nem sabe disso, irmãs, nem sabe. Ela nem sabe. E ali, irmãs e irmãos, ela falou, olha, eu peguei o bichinho, botei lá na lavanderia, tirei do quarto da minha filha, botei lá fora na lavanderia. E não comentei nada com ninguém. Outra coisa, irmãs, que eu achei ali muito importante, é que ela não comentou nada com ninguém. Ela não comentou. Existem coisas que Deus nos dá, coisas que Deus nos revela, coisas que Deus nos dá que não é, irmãs, para ficar falando. Não é para ficar dizendo, para ficar falando.
Não é. Não é. Então ali, irmãs, o que aconteceu, irmãs, nessa situação? Ela tirou, botou lá na lavanderia lá, não comentou. E a menina começou a dormir. Menina mesmo, jovem. E ela não falou nada, não comentou nada. Então ela entendeu que era o bichinho que havia chegado pelo correio, que um familiar mandou. Então ela entendeu ali naquela situação que a filha estava sendo influenciada por espíritos que estavam ali na vida daquela, que estava ali naquele bichinho de pelúcia. Então, irmãs e irmãos, e ali ela chamou uma líder espiritual e tacou fogo naquilo dali. A líder espiritual foi lá, orou, falou com Deus. E ela disse que tinha um balde lá sujo de massa. E ela colocou ali o álcool, botou o bichinho de pelúcia. Depois que elas oraram, o bichinho, quando eles estavam lá atacando, elas estavam colocando fogo, começou a pular de uma forma assim, surpreendente. Então, irmãs, muito cuidado com objetos nas quais você não sabe da origem, às vezes até sabe da origem, mas você sabe que aquela pessoa que lhe deu é uma pessoa mal intencionada, é uma pessoa que não tem boas intenções. Então, tem um versículo que fala: tirai o amaldiçoado dentre vós. Tirai o amaldiçoado. Aquela cidade de Ai, Josué não conseguiu ganhar lá a batalha, porque primeiro que eles se acharam autossuficientes e segundo que tinha um objeto lá amaldiçoado no meio daquele arraial. Então, muito cuidado, viu? Que Deus abençoe e fique na paz. Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero aqui falar sobre objetos usados, os cuidados que nós precisamos ter com esses objetos usados, objetos amaldiçoados. Mas antes disso, eu quero saber como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana, OFC. Amém, irmãs? Então, falando sobre objetos usados, objetos amaldiçoados, irmãs, nós precisamos estar muito atenta a tudo que acontece na nossa casa. A mulher de Provérbios 31, o texto sagrado vai dizer que ela olha pelo bom andamento da sua casa. E nós, irmãs, não podemos ser negligentes. E é de suma importância orarmos pelos objetos, orar pela nossa casa, orar pelos móveis. Irmã Raquel, amada igreja, é de suma importância. Eu me lembro que eu vivia comumente, normalmente, como muitas de nós vivemos na nossa casa, no nosso lar, até que a partir do momento em que eu comecei a mergulhar mais ainda na oração, na consagração, no jejum, quando Deus ele me deu aquela revelação que eu falei aqui para todos vocês aqui no canal sobre o espírito da sujeira, amada igreja. Eu comecei a estar atenta, a interrogar, a ter um espírito crítico, a observar todos os objetos de uma forma bem minuciosa que estavam na minha casa. E um dos objetivos desse vídeo é te encorajar para que você tenha essa mesma atitude, irmãs. Nós não podemos andar alheios, absortos, sem interrogar,
sem ter um senso crítico das coisas. Irmã Raquel, sim. Como assim um senso crítico? Avaliar, olhar, analisar quais são os seus sentimentos frente àquele objeto ou àquele algo. O que você está sentindo? De onde que veio? Veio dos ancestrais, dos parentes, e esses parentes receberam isso de quem? Será que tem alguma reza? Será que tem algum encantamento? Irmãs, eu vivia comumente, tá? Tudo que eu falo aqui no canal, uma grande parte não foi do que eu li um livro, que eu aprendi, não, irmãs, foram de experiências vividas. E a partir do momento que o Senhor começou a me despertar para isso, irmãs, a partir desse momento, amada igreja, eu comecei a estar mais atenta. E alguns objetos me saltaram os olhos, eu comecei a ficar cismada com alguns objetos e fui trazer na memória a história daquele objeto, de quem que era, como que aquilo veio parar nas minhas mãos. Irmãs, isso é de suma importância. E eu vou falar aqui para vocês, muitas coisas eu já retirei. Objetos de antepassados. Eu lembro que eu tinha até uma jarra de vidro. Pode ser que não tenha nada a ver, mas eu fiquei assim, cismada também com aquela jarra. Aquela jarra de vidro, ela era da minha avó. E ela carregava essa jarra de vidro já dos antepassados dela, irmãs. Eu lembro que eu era criança e eu não fui criada nessa casa. Quando eu vim, para esta casa, para este lugar, para este bairro, eu me lembro que alguns objetos, alguns pertences me acompanharam. E ali aquela jarra, um belo dia eu senti de me desfazer daquela jarra de vidro. E muitos anos depois, irmãs, muitos anos depois, eu já contei isso aqui no canal, eu faço limpeza aqui no quintal, procuro sempre estar mantendo em ordem, quando eu posso, tenho assim um tempo, eu procuro estar sempre cuidando, não deixar, enfim, é necessário um cuidado, inclusive com o nosso quintal. Então, alguns trabalhos que eu fazia aqui nesse quintal, irmãs, eu utilizava, era um facão grande, mais ou menos assim, espécie de uma peixeira grande. E aquela faca, irmãs, aquele facão grande ajudava muito aqui, enfim, nos serviços daqui do lado de fora no quintal. E eu me lembro que de tanto usar, de tanto fazer aqui os serviços, os trabalhos, e é um familiar também meu, que sempre me ajudava e me ajuda, na medida do possível. Irmãs, eu me lembro que o cabo daquele facão, quando Deus começou a me despertar, aquilo começou a soltar. Olha só. E o negócio assim, o cabo era tão firme, E era tão firme, aquilo começou a soltar. Eu vou falar, irmãs, eu comecei a ficar assim um pouco cismada. Eu nunca tinha prestado atenção direito, não havia desenvolvido o senso crítico para com aquele facão, irmãs. E curiosamente, eu comecei a ficar reflexiva. E eu me lembrei que aquele instrumental de corte veio do meu avô. Meu avô, ele era um homem muito rude. Histórias que eu ouvia quando criança era que ele fazia maldade com animais, Eu me lembro que ele criou cavalos, Ele fazia trabalhos
né? E trabalhos, como é que eu posso dizer? Trabalhos manuais, ele fazia charretes, ele fabricava. Eu me lembro quando criança as pessoas iam lá e encomendavam para ele charretes. Muito bonitinho, ele era muito caprichoso, um profissional, irmãs. E ali eu vi, eu era criança, né? Eu era criança, tudo quando criança, né? E ele fabricava charretes. Charrete é diferente de carroça, né? Charretes mesmo. E ali eu me lembro, né, quando criança e as pessoas iam lá e ele confeccionava charrete e entregava charrete bonitinha, pintadinha. E eu acompanhava, eu criança, né, eu acompanhava todo aquele processo que ele pegava o ferro, ele colocava lá na bigorna, tinha um negócio lá de fogo, que o nome era... agora eu esqueci o nome, mas tinha uma bigorna também que ele botava o ferro, ele moldava o ferro. Muito interessante, irmãs, era um negócio assim que rodava, aí ele botava o ferro ali, o ferro ficava bem vermelho mesmo. E ali ele mexia assim, numa manivela, e o fogo, ele acendia o fogo, e ali ele mexia assim, eu esqueci o nome daquele negócio. E ele colocava o ferro ali, né, para poder fazer o eixo da charrete. Eu lembro disso, irmãs, era bem criança, eu ficava olhando, ele sai daqui, fica para ali, para você não se machucar. E ali, mas depois ele pegava aquele ferro vermelho, né, do fogo ali, e ali para ele moldar aquele ferro ele botava na bigorna. E num outro negócio também que fechava assim, e ele virava e o ferro ele dobrava, irmãs. O ferro ele dobrava, ele botava do jeito que ele quisesse, né? Ele ali, ele dobrava o ferro e depois jogava na água, o ferro ficava duro e ficava do jeito que ele queria. E de tanto ele bater na bigorna, fazer esse tipo de trabalho, ele faleceu surdo, né? Ele morreu surdo e com problemas de enfisema pulmonar, porque ele fumava charuto, cachimbo. Mas eu me lembro nessa época de algumas histórias de maldades que ele fazia com animais. Ele foi um homem muito cruel, né? Ele criou cavalos, criou porcos e ele fazia atrocidades com animais, os animais, né? E ele ria das maldades. E já que nessa casa, depois de muitos anos, né, eu comecei a me perguntar, eu fiquei muito cismada com aquele facão. E o que me veio é que aquele facão, ele era uma prova dessas maldades, né? Ele matava porcos, ele criava porcos e ele matava, né? Irmãs, situações assim dessa natureza. E ali, irmãs, aquele facão me acompanhava, né? Me acompanhou e eu fiquei muito cismada e eu orei ao Senhor, comecei a ficar incomodada com aquele facão. Mas antes de Deus mostrar e revelar, eu orei ao Senhor e orava ao Senhor para Deus me revelar. Para Deus me revelar os ocultos dentro da minha casa. E comecei, né, passou uma cena na minha mente sobre essa situação, essa experiência da infância, as histórias que eu ouvia. E ali, irmãs, ele foi um homem muito duro, muito rude. E ali, irmãs, inclusive para minha avó. Porém, irmãs, eu fui criada com eles, né? Eu fui criada na companhia deles, então ela que me criou, que me educou. Meu pai não ficava muito em casa porque ele trabalhava, mas foi ela assim que me criou, que me deu toda a educação, os modos, né? Aprendeu os modos de se comportar, né? Enfim. E, irmãs, eu fiquei muito incomodada e aí eu orei ao Senhor e eu falei, Senhor, onde que eu vou descartar esse facão? E aí eu fiquei pensando, bom, lixo comum não dá. Pode ser até perigoso. Grandão, irmãs, enorme, mais ou menos desse tamanho. E assim, ajudava muito assim, né, no manuseio aqui do quintal. E ali me veio uma ideia, né, eu vou jogar esse e um outro, tinha uma outra faca também que eu não sabia assim muito da origem, essa eu já não lembrava também. E ali, mas eu joguei aquilo num rio, né, tinha um rio aqui próximo. E um belo dia eu peguei o Uber, fui visitar uma pessoa, peguei o Uber e fui.
e joguei aquilo no rio. Então, irmãs, existem objetos amaldiçoados, objetos que foram e são testemunhas vivas. Um objeto, ele pode ser uma testemunha viva. Por que será, irmãs, que os patriarcas, os antigos, eles levantavam memoriais de pedra? Porque aquele memorial era uma testemunha viva de um evento importante. Você vê Jacó fugindo, de Berseba para Harã, ele vai fazer um voto com Deus, e ali Deus vai falar com ele, e ali ele vai levantar um altar, um memorial de pedra, vai derramar azeite, vai consagrar aquele lugar, aquele local. Viu, irmãs e irmãos? Porque aquilo dali, aquele monumento, aquelas pedras, é uma testemunha viva. Até lá no próprio Gênesis 32, quando ele atravessa o Val de Jaboque, ele vê Deus face a face. Aquilo dali foi um evento importante que ele também levantou um memorial. Então, os objetos na nossa vida, na nossa casa, podem ser, irmãs, testemunhas de um evento que aconteceu no passado, tanto para o bem quanto para o mal. Então, irmãs, os objetos amaldiçoados, nós precisamos, ter muito cuidado com esses objetos, porque eles podem ser um símbolo do ocultismo, de um algo macabro que tenha acontecido, um punhal. Eu falei aqui de uma faca, mas pode ser um punhal, pode ser um símbolo, uma marca, uma inscrição, algo pequenininho, algum objeto, algum pingente, relacionado ao ocultismo. Lá em Levítico 19, 26 e Deuteronômio 18, capítulo 18, do 10 ao 12, fala sobre isso. Fala sobre Levítico 19, 26, não comereis coisa alguma com sangue, nem agorareis, nem adivinhareis. Ou seja, aquele objeto pode ter uma espécie de um agouro, uma reza, um encantamento. Nós não sabemos, irmãs, nós não sabemos. E diga-se de passagem, os antigos, hoje já nem tem muito isso, mas os antigos eles tinham muito isso. Aquele objeto também, irmãs, ele pode carregar uma influência negativa. E eu tô falando aqui de objetos, mas pode ser algo também ganhado. Uma blusa que você ganhou, uma meia que você ganhou, um sapato que você ganhou, uma roupa. É algo, irmãs, muito significativo e precisamos ter muito cuidado com objetos ganhados, sobretudo de pessoas que você sabe que não quer seu bem. Dá para perceber, Raquel? Dá. Não é bom ficar enganados, irmãs. Ora o Senhor pedindo o coração das pessoas, pessoas que não querem o seu bem, pessoas que você sabe que não torcem por você, pessoas que você sabe que o sentimento para com você não é verdadeiro. Pessoas que fazem ali uma política. Tem isso, irmã, que eu torço, tem. Não gosta de você, não compactua com você, não compactua com as suas ideias, mas devido a um contexto ali, a pessoa mantém uma atitude política, Aí você convida para o seu aniversário. Olha, mas eu nem convido. Eu sou uma pessoa totalmente... se eu gosto, gosto. Se eu não gosto, nem se eu vejo que o sentimento não é... Eu nem convido, não faço nem questão de estar perto, irmãs. Mas tem casos e situações de pessoas que são políticas, que querem estar bem com todo mundo. E ali, irmãs, olha, você sabe que o sentimento daquela pessoa não é sincero para com você. Você até recebe ali, mas não deixa aquilo nem entrar na sua casa. Ou se entrar na sua casa, você deixa ali e dá um destino. Mas Raquel, posso dar para alguém? Você pode dar para alguém. Vai acontecer isso com alguém? Não. Tá arriscado não acontecer. Se tiver um algo ali naquele objeto e você dá aquele objeto para alguém, não tem problema nenhum. Mas por quê, irmã Raquel? Porque o alvo, o foco era você.
Se a pessoa fez algo ali naquele objeto e você pegar aquele objeto e dar para uma outra pessoa, você ficar em dúvida, se você tem certeza que tem algo ali, você descarta, nem dá para alguém. Mas se você fica com um pouco de dúvida, tem até um pouco assim de pena de jogar fora aquele item, entre aspas, novo, mas Marca, eu vou dar para alguém. Então você pode dar para alguém que não vai acontecer nada com esse alguém, porque o foco, o mal, a intenção era você que era o alvo. Dá para uma outra pessoa, não vai acontecer nada com essa pessoa. Então, pode ser um símbolo oculto, influências o que? Negativas. Aquele algo tem influências negativas, porque promove pensamentos, sentimentos. Ou irmãs, quadros de pessoas que já morreram. Aquilo te traz um saudosismo, um aperto no coração do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu tio, da sua tia. Se te faz bem, se te traz coisas boas, deixa a foto, deixa a fotografia, deixa a peça, né? Deixa a peça ali, né? Mas se aquilo não traz coisas boas, ó, isso vale até para relacionamentos que acabaram, viu? Relacionamentos amorosos, afetivos. Hoje você já é casada e você carrega uma bolsa de um ex-namorado seu lá do passado. Não é muito bom não, viu, irmãs? Aí vem aquela lembrança, você vai pegar aquela bolsa, oh meu Deus. Aí vem aquele pensamento daquele momento, irmãs, não é muito bom, né? Se você não sente nada disso, continue usando a bolsa. Porque às vezes é uma bolsa boa, que você gostou, que te serve, uma bolsa de qualidade. Eu tô citando aqui, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser uma correntezinha de ouro, uma pulseira de ouro, que você ganhou lá de um noivo, uma pessoa. E você olha para aquele objeto, te traz assim um sentimento. Irmã, se não te traz nada, sentimento nenhum, fica com o objeto se você quiser. Mas se te traz um algo, não fica. Não fica, não fica. Né? Então, precisamos ver também, irmãs, o histórico de maldições daquele objeto. De morte, de desgraças, de doenças. Existem objetos, irmãs, que ali há uma maldição naquele objeto, e aquilo vai passando de pai para filho, de mãe para filha, aquilo vai passando, aquilo vai passando, aquilo vai passando. Pode ser um relógio, pode ser uma roupa, pode ser o que for, eu não sei. Mas, situações dessa natureza, umbigo, tem gente que guarda o umbigo da criança, desde lá de não sei do que. Mas não é muito bom, não é muito recomendável. Olha, irmãs, uma outra coisa que eu quero aqui falar. A maioria desses objetos, eles podem ter uma conexão com a idolatria. A maioria desses objetos, eles podem ter uma conexão com a idolatria. Lá em Deuteronômio, capítulo 7, vai dizer, e Êxodo capítulo 20, versículo 3, vai dizer, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e não servirás. Então, irmãs, outra coisa, nesse mesmo texto, o Deus que nós servimos, ele fala que ele é um Deus zeloso, e que ele visita e ele quebra toda a maldição dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração. Se existe uma maldição na sua vida, Deus está quebrando hoje, você que está aqui. Então, alguns sinais desses objetos amaldiçoados é que esses objetos, eles trazem um desconforto, eles trazem uma ansiedade, eles trazem um medo, algo assim macabro, esquisito, você não sente uma coisa boa nesse objeto. Então, precisa estar atenta. Uma outra coisa é que onde está aquele objeto, pode ser um quadro também, viu, irmãs e irmãos? Um quadro. Um quadro com uma imagem macabra, com uma imagem que você não consegue discernir, com uma imagem que alguém desenhou.
e à noite você sente sonhos, você tem sonhos perturbadores. Tira esse quadro, né? Tira esse quadro, mudança negativa no comportamento, na alteração de humor, problemas de saúde, né? Problemas de saúde inexplicáveis, dificuldades financeiras e relacionamentos, né? Dificuldades financeiras e relacionamentos problemáticos. Era tudo bem você com seu marido, você com a sua esposa, mas de repente vocês ganharam algo aí de alguém, pode ser até de uma irmã de igreja. Ó, irmãs, tem muitos satanistas infiltrados dentro das igrejas, viu? Não se deixa levar por roupa de crente, fala de crente. O joio tá junto com o trigo. Então, o Senhor vai falar que nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Existem satanistas, pessoas infiltradas acima de qualquer suspeita. Frequenta culto, abre Bíblia, fica lá, né, participando daquele culto. Mas são pessoas do inimigo infiltradas para minar a obra de Deus dentro da igreja. Você sabia disso? Irmãs, cobras e serpentes, o inimigo que coloca essas pessoas. E o alvo dessas pessoas do inimigo é derrubar o líder, a liderança, os possíveis líderes para minar a obra de Deus ali naquele lugar, porque, sobretudo, se é uma igreja relevante que faz pressão a nível espiritual nas forças elementares. Então, o inimigo, ele mesmo envia os seus adeptos. E isso é muito sério. E, desconfie de pessoas aparentemente muito perfeitas, viu? Desconfie. Aquela pessoa perfeita. Eu sei que não existem pessoas perfeitas, mas normalmente são pessoas, irmãs, acima de qualquer suspeita. São pessoas muito perfeitas, estão em todos os cultos, ajuda a obra, abençoa a obra, ajuda financeiramente, ajuda o irmãozinho, a irmãzinha. É uma pessoa disponível para tudo, como diz o popular ali, né? Pau para toda obra. Ai, meu Deus. Perdoa, né, minha linguagem popular aqui, mas para vocês entenderem, aquelas pessoas perfeitas, aquelas pessoas que, não, irmã Raquel, tal, tá em tudo, irmãs, pessoas assim perfeitas. Desconfie desse povo, que nunca demonstraram um deslize, uma alteração no seu humor. É uma pessoa sempre linear. Ó, irmãs, desconfie, que nunca demonstram uma insatisfação. Desconfie de gente assim, tanto para esse nível que eu tô falando aqui, de satanismos, como também de narcisistas, psicopatas e sociopatas. Desconfie, porque ninguém é assim, irmãs. Sempre há um descontentamento, uma fala, algo, alguma alteração de humor. Irmãs, ninguém é perfeito assim, ninguém. Perfeito só Deus. Então desconfie desse povo. Desconfie, porque você pode estar lidando ali, irmãs. Tô falando mesmo, a pessoa passa uma imagem que tu fica, nossa, tu fica assim encantada com aquela pessoa. Cuidado, viu? Cuidado. O que fazer? Ore por discernimento, né? Nesse assunto de objetos amaldiçoados, ore por discernimento. Peça a Deus para revelar a verdade do objeto. Pesquise a história do objeto. Destrua ou doe aquele objeto, como eu falei aqui. Considere a influência daquele objeto. Pesquise a história daquele objeto. A nível de prevenção, cuidado, viu, ao comprar coisas usadas, objetos usados. Eu falei aqui do rapaz que comprou uma moto que ela estava amaldiçoada. Eu já contei aqui no canal. Cuidado, evita objetos de segunda mão, objetos que você não sabe da procedência. Irmãs, uma ignorância. Existe uma ignorância muito grande. Tudo que é nosso carrega a nossa energia, carrega a nossa intenção, a nossa vibração. Precisamos ter muito cuidado com relação a isso, viu, irmãs? Evita objetos, né, de segunda mão. Mantenha sempre um ambiente limpo, não somente fisicamente, quanto espiritualmente. E convide, né, um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária, para estar orando, fazendo uma campanha aí de oração na sua casa.
Eu espero ter te ajudado com esse vídeo e se você tem experiências nessa área, coloca aqui que eu quero ler seu comentário. E hoje mais tarde estaremos na live, viu? Ontem eu não pude estar, né? Mas toda sexta-feira eu vou estar entrando mais cedo, viu, irmãs? Mas hoje mais tarde, mais daqui a pouco, hoje, nesse dia de hoje, nós estaremos fazendo uma live às 9 horas, viu? Deus abençoe, fica na paz do Senhor. Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero aqui falar um pouco sobre o espírito da sujeira, algumas características e no final como se libertar, como você se identificar e como se libertar desse mal, desse espírito da sujeira. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas, Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, que todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Esse espírito da sujeira, ele existe, viu? O mal da sujeira, o espírito da sujeira, ele existe. É um mal, é um demônio, viu? E ele acompanha muitas pessoas e causa muitos males, sobretudo dentro da nossa casa, dentro da nossa realidade e na própria vida da pessoa que não se atenta para a influência desse mal. A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui é que esse espírito da sujeira, ele é conhecido como farrapo ou farroupilha, farrapo, né? Farrapo, coisas rasgadas, coisas velhas, ou farroupilha, andarilho. Andarilho eu vou falar aqui nesse vídeo que é o estágio mais avançado de como que essa entidade atua na vida de uma pessoa. A segunda coisa é que esse espírito maligno, ele está muito presente em casa bagunçada, casa desarrumada, casa bagunçada, casa onde está tudo jogado, tudo fora do lugar, coisas quebradas, lixo espalhado, lixo no quintal, lixo dentro de casa. Aonde há lixo, pode ter certeza e convicção, viu, irmãs e irmãos, que há ali uma atuação maligna. Certamente ali há uma atuação maligna presente ali naquela localidade, naquela casa, naquela vizinhança, no final daquela rua, naquele recinto onde há lixo. Por isso, retire lixo de dentro da sua casa. O lixo da cozinha, lixo do banheiro e outros demais lixos, retire da sua casa, retire de dentro da sua casa. O lixo, ele pesa o ambiente. O lixo, irmãs, cidades onde tem lixos, cidades onde tem lixeiras, se olha, você observa o lugar não progride, o lugar não avança. Por quê? Porque há uma atuação maligna, e aí já é uma atuação maior, que é um principado, uma potestade ali atuando naquela região, naquele lugar. Onde tem lixo, o lugar não progride, não avança, não prospera. Onde tem lixo, você pode morar num lugar simples, você pode viver em uma cidade simples, uma cidade muitas das vezes que não tem nem pavimentação, mas você olha, tem uma ordem, tem uma limpeza, tem uma clareza. Então isso é algo que agrada o coração de Deus. Uma outra coisa que esse mal, uma outra característica é que esse mal, o espírito da sujeira, ele ocasiona muito e ele está associado com o espírito da preguiça. Um dia eu vou falar aqui sobre o espírito da preguiça. Ele causa na pessoa aquela preguiça, aquela vontade de ficar deitado ou deitado o dia inteiro. Agora,
é necessário observar. Por que você está deitado e deitado o dia inteiro? Porque você sente um peso, você não sente vontade, ou você não se alimenta bem, você não está se alimentando bem. Tem isso também, às vezes a pessoa está nessa prostração, nesse cansaço, quer ficar deitado o dia inteiro, às vezes pode ser uma anemia, falta de nutrientes adequados. Aí tem que ter sensibilidade, viu, irmãs e irmãos? É necessário ter sensibilidade para observar esses pontos também. Eu recomendo você procurar o médico. Procura o médico, procura o clínico, que ele vai dar uma corrigida nisso daí com a alimentação e também com medicação. Mas o espírito da sujeira, ele se caracteriza por uma pessoa que fica ali naquela preguiça. A pessoa também já tem um espírito da preguiça, que fica naquilo dali o dia inteiro, a noite inteira, dorme o dia inteiro, dorme a noite inteira, dorme a madrugada. Irmãs, o espírito de procrastinação, ó, não vem com o negócio de procrastinação aqui pra cá, não. Um dia desse, uma irmã virou pra mim, oi, Raquel, ora pra eu sentir vontade de jejuar. Irmãs, isso não existe, irmãs. Ora para eu sentir vontade de limpar minha casa. Você não vai sentir vontade de limpar a sua casa. É um esforço. Não, eu vou tomar aqui uma atitude, vou limpar. Não vai dar vontade. Você não vai sentir vontade de ler a Bíblia, você não vai sentir vontade de orar, você não vai sentir vontade de ir para a igreja, de estudar para fazer um concurso público. Você não vai sentir vontade. Ó, é um esforço. A vontade aparece quando você começa a fazer, começa a realizar. São pessoas que querem ficar naquilo dali, irmãs. Eu nem perco meu tempo. Nem perco meu tempo, né? É o espírito de procrastinação, a pessoa fica naquilo dali, ó. Uma outra coisa que atrai esse tipo de espírito da sujeira é a boca suja. Mas pessoas que só ficam falando palavrões, palavras torpes, brincadeiras de duplo sentido. Brincadeiras de duplo sentido. Palavras torpes, palavrões, irmãs, cada palavra cabeluda que só o sangue do Cordeiro tá chamando espírito maligno para estar dentro de casa. Tá abrindo portas, ilegalidades, brechas. Nem brecha, uma porteira para que o inimigo entre dentro da casa da pessoa e fica ali. Eu vi uma história de uma irmã que ela morava numa vila. Eu não sei se era uma vila ou se era um quintal. Acho que era um quintal. E tinha uma família lá naquele quintal que só falava nome ruim. Só falava nome ruim, mas. E falava esse nome aqui. Ah, que não sei o quê, que não sei. Mas cuidado com frases que você fica repetindo e você não filtra. Certas brincadeiras, certos nomes. Nós não podemos ser papagaios, ficar repetindo sem filtrar o sentido das coisas. Olha, mas eu vou até falar o nome aqui de uma brincadeira, que eu vi uma pessoa falando, eu na época até repreendi a pessoa. E depois eu larguei de mão, larguei para lá, porque não vale a pena ficar me dispondo né? Mas eu ouvi aquela pessoa brincando com uma outra pessoa na época, chamando o outro de miséria. Ai, mas miséria. Mas onde já se viu isso, irmãs? Ah, miserável. Que isso, irmãs? Que é isso? Mas isso é o cúmulo de um jeito carinhoso, de um jeito amistoso, mas a palavra é a palavra. Deus até me livre aqui, mas eu tive que falar rasgado para você entender. Tá chamando esse tipo de espírito para sua vida, para sua casa. Eu falei, irmã, não faz isso não, irmã. Que é isso? Ah, mas é um jeito carinhoso, irmãs. Certas palavras que são tão faladas, tão comumente usadas, regiões do país utilizam muito essa expressão, viu, irmãs? Tá? Tá chamando esse tipo de mal para a vida.
Aí eu estava ouvindo, né, um relato dessa irmã, falou que lá no quintal lá tinha uma família lá que chamava as coisas ruins, falava nomes ruins. Irmãs, um belo dia. Essa entidade aqui que eu tô falando aqui nesse vídeo apareceu lá no portão e ficou lá no portão. O troço se materializou e ficou lá no portão. Alguém perguntou: o que você está fazendo aqui nesse portão? Não, eu estou aqui, eu não vou sair daqui porque ficam me chamando. Com a trouxa de roupa. Ficou lá no portão lá do quintal lá dessas pessoas. Se materializou, ficou lá, irmãs. E não ia sair, não, ficou lá, irmãs. Então, boca suja, o poder das palavras. Esse mal, ele trava áreas da vida, traz muitas dificuldades, trava várias áreas da vida da pessoa, traz muitas dificuldades, inclusive na área profissional, na área financeira, causando escassez, desempregos, portas de emprego são fechadas, traz aquele peso. Às vezes, irmãs, a pessoa também, ela dá brecha, dá algumas brechas, traz aquele peso, já vai para o trabalho com aquele peso, com aquele desânimo. Pessoas que são avarentas, pessoas que não dão nada para ninguém. O fato de você dar um algo para alguém, pode ser pequeno ou grande. Várias mensagens você está emitindo quando você doa, quando você dá algo para alguém. Várias mensagens, mas essas pessoas, elas têm por característica não dar nada para ninguém. E não dão não, irmãs. Não dão. Dão tchau de mão fechada para não abrir a mão. Não dão. Não abençoa ninguém. Não convida ninguém para almoçar na casa delas. Não paga nada para ninguém. Não dá oferta na igreja, não dá dízimo na igreja, não abençoa ninguém, não ajuda na assistência social, não doam o seu tempo na obra do Senhor, não vai fazer uma visita, não doam nada, não dão nada. São pessoas que não dão nada, não ajudam os outros em nada, 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 nada. O que elas é a síndrome, né, do dá. Tudo pede, mas é a avareza. É uma característica predominante de pessoas que estão sendo influenciadas pelo espírito da sujeira, uma pessoa avarenta, pessoa que não dá nada. Se tem algo ali, um culto ali no lá não vai, ou em algo ali não vai, porque tem que comprar um refrigerante, um suco, tem que levar um... Não. Isso aí, irmãs, são pessoas influenciadas por se pagar um curso para melhorar, tá passando uma situação, passando uma prova, uma luta. Não paga, não paga, não abençoa, não ajuda na igreja, não dá oferta na igreja, não dá dízimo na igreja, não ajuda a obra missionária. Nada, a pessoa não dá, a pessoa não doa. É característica de pessoas que são influenciadas por esse espírito da sujeira, o mal da sujeira. Mas Raquel, você disse que quando você dá algo para alguém, várias coisas são envolvidas. Sim, mas consequentemente, bloqueia a prosperidade na vida dessas pessoas. Bloqueia a prosperidade na vida dessas pessoas. Quando você dá, por exemplo, uma oferta na sua igreja, você vai lá na frente, vai no gasofilácio, você vai, sai do seu lugar e você dá, independente de que quantia seja. Você está dizendo que você é abundante, que você tem para dar, ou que
Ainda que você não tenha, mas você confia na provisão, na providência divina, você confia que um ser maior que Deus, que nós acreditamos, ele é o suficiente, ele vai suprir todas as suas necessidades. Que você confia nele, que ele não vai deixar faltar. Então, várias coisas são envolvidas nessa atitude de dar. Você é abundante, você é próspero, você tem condições de dar, você tem tanto, Deus te abençoou tanto que você tem condições de dar, independente de quantia. E é um ciclo. Você dá, você vai receber. Você dá, você doa, e o próprio Deus, o universo, ele vai providenciar medidas necessárias, independente de que lugar for, de que recintos, de que lugares, de que situações virá aquele em dobro para você, porque você deu, você doou. Mas Raquel, eu não dou nada, eu estou sem renda, não tenho nada. Dou o tempo lá na tua igreja, ajuda no departamento infantil, leva o teu tempo. Mas vamos aqui. A pessoa, ela acumula. A acumulação é a própria personificação desse espírito da sujeira, desse mal. Você olha, a pessoa vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando coisas, vai acumulando. A pessoa, ela quer economizar em muitas coisas. Tem coisas, irmãs, que nós podemos economizar, sim. Porque às vezes o desperdício é tanto. Marca, mas com equilíbrio. Com equilíbrio, né, irmãs? Com equilíbrio. Então, a pessoa quer economizar em tudo. E não dá, às vezes, para economizar em tudo, amada igreja. Não dá. Precisamos ter muito cuidado, que às vezes é um barato que sai caro. Você economiza ali numa coisa, ali em algo, daqui a pouco aquilo dali é um barato que sai caro. Você vai gastar dinheiro 2 vezes, então não compensa. A pessoa quer economizar em muitas coisas, tem coisa que não é para economizar. O estado extremo dessa pessoa é que a pessoa ela fica andarilho. A pessoa que é influenciada por esse mal da sujeira, eu já contei aqui a experiência, eu vou até em um outro momento compartilhar o testemunho da irmã. Vou até anotar aqui para eu não esquecer. O testemunho da irmã. Deixa eu anotar aqui para eu não esquecer, que eu estou me lembrando. Eu ouvi, viu, irmãs, o testemunho da irmã. Estou anotando aqui para eu não esquecer. Eu vou gravar um vídeo sobre isso. Irmãs e irmãos, uma irmã lá que frequenta a oração, essa irmã dela foi tão acometida por esse mal aqui da sujeira que ela andava andarilha pela rua, sem roupa. Uma situação, irmãs. E Deus mudou a sorte da vida daquela mulher. Daquela mulher assim, né, irmã, que ela se transformou em irmã. Deus mudou a sorte daquela irmã. Ela casou novamente, ela teve uma decepção no casamento, o marido foi embora. E entrou uma depressão tão forte, tão grande, que ela foi acometida desse mal e ela ficou muito tempo assim. Depois de tanta família orar, de tanta família, né? Eu vou gravar um outro vídeo sobre isso. Deus mudou a sorte daquela mulher, irmãs. Casou novamente, passou no concurso público, irmãs, outra pessoa. Essa irmã lá que frequentava a oração, ela até se afastou da oração. Ela chegou a levar a irmã dela para eu ver, para eu presenciar. Ela se afastou da oração porque ela arrumou um emprego, né? Essa que contou, que compartilhou dessa familiar dela, dessa irmã dela. Ela arrumou um emprego. Mas, irmãs, televisão queimada, coisas queimadas dentro de casa, retira, joga fora. Ou então conserta. Roupas rasgadas, você está chamando esse tipo de mal, esse tipo de espírito. Pessoas que, isso aqui eu já até falei, pessoas que não dão nada.
Não dá nada, não dá uma bala. Pessoas que economizam para jogar, perde tudo no jogo. Ó, eu me lembrei aqui de um relato. Pessoas que ficam economizando para ficar jogando. Tem uma irmã aqui, eu gravei um vídeo aqui sobre o tigre. Esse jogo aí do tigre, que tá acabando com a vida de muita gente. Olha aqui, irmãs. O que essa irmã botou aqui, ó. No vídeo que eu gravei do tigre. Olha só. Cadê o testemunho da irmã? Irmãs, nesse vídeo do tigre, deixa eu botar aqui, irmãs. Tem um relato aqui de uma irmã. Ela disse, irmãs, que... Irmãs, que situação, ó, vou ler aqui. Olha aqui o que esse jogo... A pessoa é influenciada por esse tipo de espírito maligno. E pessoas que economizam para jogar. Cuidado que esses jogos tá acabando com a vida de pessoas. Depois você vai lá e assiste esse vídeo. Olha o que a Fátima Silva falou. No meu trabalho tem algumas pessoas que são viciadas nesse jogo. Gente, acreditem. Geralmente não levam almoço e ficam pedindo ajuda para cada uma colher de comida. Jogo de azar é para humilhar as pessoas. O inimigo tá nisso, tá? Claro que tá, irmãs. A pessoa tudo que ganha vai jogar. Pessoas que economizam para jogar. Pessoas que pegam o salário do mês, não pagam a conta. Mães, em nome de Jesus, sai disso. A pessoa também está sendo influenciada por esse espírito. Boletos, coisas espalhadas dentro de casa, tudo espalhado dentro de casa, uma bagunça. O espírito, irmãs, esse espírito da escassez bloqueia a abundância e a prosperidade. Irmã Raquel, o espírito esse espírito da escassez, esse espírito também da sujeira bloqueia a frequência da prosperidade na vida das pessoas. Porque os canais ficam todos entupidos, irmãs. Roupas de brechó. Qual é a mensagem que você está emitindo? Que você realmente não tem condições. E roupas de brechó você não sabe quem usou, quem utilizou aquilo. Tem gente, irmãs, que acha que isso não tem nada a ver. Eu era uma que eu achava que não tinha nada a ver. E Deus precisou tratar comigo. Mega ré. Você não sabe quem usou aquele cabelo humano. Não sabe se aquilo foi pego lá no cemitério. Mas... Não sabe. Sabe? Só olha, né, a beleza estética. Cuidado. Cuidado. Ai, Marcos, você está censurando, está falando que é pecado? Bom, ora ao Senhor e coloque diante de Deus. Cabelo tem muito a ver com a unção, cabelo e ossos. Tem muito a ver com a unção, irmãs. Tem muito a ver com a unção. Você vê que os ossos de Eliseu, depois de morto lá, teve o poder de ressuscitar a presença de Deus ali naqueles ossos. Tem um salmo, se eu não me engano, acho que é o Salmo 24, que fala: nenhum dos seus ossos se quebra. Aí os ossos de Jesus lá, que ele estava no meio, o soldado romano quebrou do lado direito e do lado esquerdo, mas não quebrou os ossos de Jesus. Então, ouça, a estrutura tem muito a ver com a unção, com a presença. Cuidado, cuidado, viu? Cuidado com o cabelo.
Sansão, né? Tinha ali aquela unção no cabelo. Cabelo remete força. Michael, cabelo remete força. Há um mistério no cabelo. Há um mistério profundo no cabelo, viu, amada igreja? Há um mistério muito profundo e o inimigo sabe disso. Então, como se libertar? A pessoa não tem como se libertar sozinha. Primeiro, a pessoa precisa reconhecer que precisa de ajuda. Segundo, há castas de demônio que saem com jejum e oração. Há castas de males, de demônios que saem com jejum e oração. Só com jejum e oração. Porque o nível de batalha é maior. E ali, aquela fortaleza, ela é quebrada. Então, se você concorda ou discorda, se conscientizou e precisa de libertação, vou deixar o link aqui também da mentoria, amém? Então, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Se você concorda ou discorda, coloca aqui. Espero ter contribuído para a tua edificação. Paz do Senhor.